Senhor, usa-me para edificar a sua igreja. E quando fiz aquela oração, eu nunca imaginei o que Deus iria fazer. O reino de Deus é como um grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas quando plantada, cresce e torna-se a maior de todas as hortaliças, Jesus. Em 2006, uma semente foi plantada em Help. Um dia, missionários da Cruzada Estudantil vieram apresentar o filme Jesus no meu vilarejo. O filme mostrou que Jesus morreu para salvar a vida das pessoas e que nenhum outro Deus pode salvar. Então eu decidi a aceitar Jesus naquele momento, em 2006. Antes de eu me tornar uma crente, havia muitos problemas na minha família, brigando e amaldiçoando uns aos outros todos os dias. Mas eu fui mudada vendo o filme e constantemente pensava que somente Jesus poderia mudar os problemas da minha família. Eu me tornei uma crente em Jesus Cristo e comecei a compartilhar o Evangelho com o meu marido. Primeira geração de igreja nos lares é formada através de fé. Antes de eu conhecer a Jesus, eu era uma pessoa má. Eu ia para minha casa e batia na minha esposa todos os dias. Minha família estava quebrada. Eu estava cheio de culpa por maltratar a minha esposa. A primeira vez que eu ouvi o Evangelho foi através do filme Jesus, trazido pela Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo em 2006. O filme nos mostrou como Deus pode nos salvar desta vida miserável. Mas eu pensava, que tipo de Salvador é este trazido por essas pessoas brancas grandes? Minha esposa foi mudada primeiro. Eu vi a mudança em sua vida. Através de suas orações, Deus me mudou e eu me tornei um crente em 2007. Minha vida foi mudando e os missionários da Cruzada continuaram a nos ensinar mais e mais sobre o Evangelho toda semana. Depois de eu me tornar um cristão, nós iniciamos uma igreja no lar em nossa casa. Entendi que Jesus é o Deus Salvador e comecei a compartilhar o Evangelho com toda a minha família e vizinhos. Depois, eu compartilhei o Evangelho com o diretor de uma escola, Sr. Daravut. Através do discipulado, o Sr. Daravut tornou-se um crente. E imediatamente começou a formar sua própria igreja no lar. E o trabalho continuou expandindo. Eu também prossegui compartilhando o Evangelho para outros vilarejos. Segunda geração de igreja no lar é formada através de Daravut. Eu estava doente e ouvi de uma clínica médica e vim buscar remédio no vilarejo de Kantumalat. Eu fui trazido a Cristo através de Finn. Antes de eu aceitar a Cristo, a minha vida era uma bagunça. Eu bebia muito, era adúltero. Minha esposa sofreu muito por minha causa. Eu era um alcoólatra e mulherengo. Também perdi a confiança entre os meus colegas de trabalho. Então, Finn veio e me levou para sua igreja no lar. Meu coração foi mudado. Então, eu comecei minha própria igreja no lar no vilarejo de Tenkandau. Essa mudança de vida me inspirou a viver para Cristo. Então eu peguei emprestado o equipamento do filme Jesus com o irmão Finn e comecei a igreja no lar, uma atrás da outra. Então o número de membros da igreja no lar começou a crescer mais e mais, usando as projeções do filme Jesus. Em 3 anos, eu estava tão envolvido no ministério que, como resultado, minha igreja no lar cresceu para mais de 16 igrejas. Eu desenhei este gráfico para mostrar o movimento de multiplicação da igreja no lar. Eu tenho uma visão de ver o reino de Deus expandindo por toda a minha província, onde teremos uma igreja no lar em cada vilarejo. Terceira geração de igreja no lar é formada através de NAC.
Antes de aceitar a Cristo, eu sempre tive medo dos espíritos maus. Então eu conheci Dharavut, e ele me disse que uma vez que você acredita em Jesus, ele irá protegê-lo dos espíritos maus. E Dharavut compartilhou comigo como orar para expulsar os espíritos maus. Depois disso, eu tentei sozinha orar e ler a Bíblia, mas eu não pus realmente minha confiança em Deus. Eu estava secretamente lendo a Bíblia e orando. Depois disso, Deus me ajudou a superar todos os meus medos e não ter mais pesadelos. Eu pude dormir em paz. Então comecei a entender que Jesus pode ajudar as pessoas e expulsar todos os espíritos maus. Depois me tornei uma líder da minha igreja no lar, e eu sempre falava para os meus membros e companheiros que há somente um único Deus e que Jesus é o único que pode proteger a minha família. Agora minha igreja no lar está crescendo e tenho a visão para expandir de 5 para 10 mais igrejas nos lares na área. Quero agradecer a Deus que o Evangelho chegou ao meu vilarejo. Meu marido odiava os cristãos e até jogou fora a Bíblia que eu dei para ele. Através das minhas orações sinceras, Deus o mudou e agora ele é um crente. Não apenas ele, mas muitos outros do vilarejo se tornaram crentes também. Há mais de 60 igrejas no lar e outras novas sendo acrescentadas todo mês. Mais de 900 pessoas colocaram sua fé em Cristo. Eu tenho uma visão de ver todas as pessoas do Camboja mudadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Junte-se a nós em oração para 500 mil novas igrejas no sudeste da Ásia, para que cada pessoa conheça alguém que verdadeiramente segue a Cristo.